Olá, balaias! Chegamos para a reflexão do capítulo 4 do livro de Neemias. Para quem não me conhece, meu nome é Alaiane Araújo e estamos fazendo um estudo sobre o livro de Neemias com uma visão voltada para projetos. Hoje você observou que o cenário está um pouco diferente. Estou gravando esse vídeo à noite de uma terça-feira aqui na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, porque não deu tempo para gravar de manhã, mas estamos aqui. Bem, o tema do vídeo hoje é a importância de você não ser guiada pelos seus sentimentos. E se você está acompanhando aqui o canal, a leitura do livro de Neemias, estamos no capítulo 4. E esse tema, ele veio para mim por causa do contexto da leitura. Porque, na verdade, o tema desse capítulo 4 de Neemias é os inimigos tentam retardar a edificação do templo. Porém, na minha visão, nos meus estudos, eu percebi que isso vai além de apenas tentar retardar a reconstrução. Vai para uma visão mais de, ok, inimigos podem se levantar, mas você vai deixar-se ser guiada pelas emoções quando você está na construção de algo, ou você vai se deixar ser guiada pelo raciocínio guiado por Deus, através da sua palavra. Então, é uma forma diferente de enfrentar essas dificuldades, tá bom? Vamos comigo então. Aqui no capítulo 4 de Neemias, eu vou ler para vocês do capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, que é a primeira parte do vídeo. Fala assim: E sucedeu que, ouvindo Sanbalaque, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão no só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Agora você entendeu porque o nome do vídeo é não deixe ser guiada pelas suas emoções. Aqui no livro de Neemias, percebemos que na primeira fase, na fase de planejamento, de oração, de guardar aquele projeto em silêncio, alguns inimigos se levantaram contra Neemias, inclusive Sanbalaque e Tobias, só de ouvir falar daquele projeto. Aprendemos que existem pessoas, inimigos, que se levantam contra você, contra o seu projeto, contra a sua empresa, contra o seu sonho, só de ouvir falar. Então, é algo interessante, né? Algumas pessoas, elas conseguem ver o potencial do seu projeto antes mesmo de você. E, normalmente, essas pessoas são os seus inimigos. Eles veem o seu brilho e veem aquilo que Deus quer fazer através da sua vida muito antes de você. Isso é louco, porque às vezes a gente não consegue ver a nossa capacidade, a nossa potência. Mas o invejoso, aquele que não gosta da gente, ele vê além da gente e acredita, às vezes, muito mais do que a gente na gente mesmo. Você já parou para observar isso? Quando Deus ele tem algo na sua vida, normalmente algumas pessoas se levantam antes daquele algo florescer na sua vida, porque elas veem já o seu futuro e você ainda não percebeu. Aqui no capítulo 4, Neemias, ele já começou a construir. Então, no capítulo 3º, capítulo 2º e 1º, ele estava planejando, mas naquela fase os inimigos já se levantaram com palavras. Aqui também no capítulo 4, quando ele começa a construir, você percebeu aqui no versículo 1 a 3, os inimigos novamente voltaram com palavras, tentando diminuir novamente o projeto de Neemias. Então eu não vou ler aqui todos os versículos do capítulo 4, mas a primeira lição que eu aprendo aqui, que eu quero passar para você, é que se você não desiste, os seus inimigos também não. É tipo o combo, né? O combo perfeito. Perfeito, né? Se você não desiste, os seus inimigos também não vão desistir.
porque é o combustível para eles. Ver você caindo, você não chegando aonde Deus quer que você chegue, você não conseguindo abrir a sua empresa. Sanballat e Tobias, eles vieram com palavras fortes. Olha, eles podem até construir. Eles zombaram do material que Neemias e os construtores estavam utilizando, do prazo para a reconstrução dos muros, da capacidade dos construtores. Eles chegaram a falar: o que fazem esses fracos judeus? O que é dizer que alguém é fraco? Olha, você não consegue fazer isso. Então, eles tentaram com palavras sufocar a fonte, a mente daquelas pessoas que estavam trabalhando na construção. E não satisfeito com isso, Tobias veio para acrescentar, né? Tudo bem construir, mas vai vir uma raposa e derruba o muro. Veja a crueldade daquelas palavras. Aqui, nessa primeira fase do capítulo 4 de Neemias, os inimigos voltaram novamente com palavras para desmotivar Neemias e os construtores no seu projeto. E assim também é na minha vida e na sua vida. Sempre que você começa a construir algo que vai realmente mudar a sua história, que é algo grande, uma empresa, um sonho, um estudo para concurso, mana, inimigos vão se levantar, porque é o combustível deles. Foi como eu falei, você não para e os seus inimigos também não param. Eles te acompanham e, na verdade, eles se transformam em um novo transforme, né? Eles se mudam e ficam maiores, porque quanto maior você vai chegando perto, quanto mais próximo você chega do seu projeto, do seu sonho, mais aumenta a pressão. Que também, quando você vai seguindo a leitura do livro de Neemias, no capítulo 4, você vê que existe um princípio que eu queria compartilhar com vocês. Depois você lê do versículo 4 ao 5 de Neemias, versículo 4 ao 5. Eles estavam aqui zombando dos sonhos da construção, zombando do projeto. E Neemias fez algo muito inteligente, Ele não parou de construir, ele apenas orou ao Senhor. E aqui eu quero juntar a parte desse vídeo para ele não ficar muito grande e falar com vocês sobre um princípio que eu aprendi há pouco tempo na minha vivência, na minha própria experiência, que é o princípio espiritual da dupla honra. Isso aqui ninguém me ensinou, foi eu meditando na palavra. Eu acho que você não vai encontrar nada no Google. É fruto de orações e das provas que eu passei também, que estou passando às vezes também, né? Estamos aqui compartilhando da vida real o que acontece aqui. O princípio da dupla honra, ele me mostrou, né, que quando você é afrontado por pessoas, você deve entender que aquela afronta não é sobre a pessoa, não é a pessoa que está te afrontando, é algo espiritual. Laiane, você está viajando. Vamos lá. Quando alguém sente inveja de você, você olha para suas condições, você, por exemplo, não tem um financeiro incrível, você não veio de uma família influente, você não é tão bonita, pelo menos você não se acha tão bonita, você não fala tão bem, não tem uma ótima oratória, mas você, de repente, começou a construir algo e alguém começa a sentir esse sentimento de ira por você, um sentimento de revolta, começa a agir com atitudes e com palavras para tentar impedir você de realizar aquele projeto. Me fala, se isso não é espiritual, o que é? Né? De repente, até o seu amigo íntimo, que você chama de irmão, que você tem um carinho inexplicável pelaquela pessoa, começa a ter atitudes para tentar não encorajar você a seguir aquele projeto. Entendeu? Porque eu falo que é espiritual. Laiane, então quer dizer que todo mundo que tem inveja de mim está possuído por um espírito maligno? Não necessariamente, mas todo sentimento que não é bom, que não flui da fonte divina, que não flui de Deus, como o amor, a paz, a palavra de Deus fala que enquanto você estiver na terra, é bom que você tenha paz com todos. Então, se alguém está bem com ela mesma, e está bem com Deus, tem uma relação boa com Deus,
Mesmo que ela sinta um pouco de inveja, ela vai apresentar aquele sentimento diante de Deus e vai pedir ajuda. Mas se alguém não tem esse contato íntimo com Deus, não busca, não ora, ela vai ter atitudes para tentar te derrubar. Por isso que eu falo que quando inimigos se levantam contra você, não é pessoal, é algo espiritual. Por isso que o nome do princípio é o princípio espiritual da dupla honra. E por que dupla honra? Vamos lá. No livro de Jó, você sabe a história de Jó, né? Ele era um homem muito próspero. Ele era um homem que sempre adorava a Deus, consagrava, buscava. Era um homem justo e reto. Mesmo assim, sobre ele veio grandes tribulações. Ele perdeu seus filhos, suas fazendas, suas riquezas. E os seus próprios amigos vieram diante dele e levantaram 1001 acusações. Percebam, eram pessoas que tinham um sentimento bom por Jó, mas naquele momento, diante de todas as coisas que ele estava passando, elas começaram a pensar: poxa, Jó, se você fez algo de errado, confessa para Deus, peça perdão. E agora imagine você, se coloque um minuto se coloque um minuto no lugar de Jó. Jó não tinha feito nada de errado, nada de errado. E Deus permitiu que as lutas viessem para Jó, certo? E mesmo assim, os seus próprios amigos o afrontaram, porque é uma afronta. Você tá aqui já passando por luta, você sabe que não fez nada de errado e seus próprios amigos te acusam. E Jó, ele passou por isso. E assim também é quando você começa um projeto. Você vai receber acusação. Não espere ser aplaudida quando você começa a construção de algo. Não deixe essa emoção de querer ser reconhecida pelo seu trabalho, pela sua capacidade, tomar conta da sua vida. Porque se você for guiada por essa emoção de querer ser aplaudida, não vai dar bom. Porque normalmente o que se levanta, quando você se levanta, são inimigos e não aplausos. E Jó aqui nem tinha tentado se levantar, ele foi pisoteado. E mesmo assim os seus amigos lhe afrontaram. Mas olha aqui que legal que aconteceu com Jó. Quando você vai lá no capítulo 42, versículo 10 de Jó, tem aqui, eu vou ler para vocês. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Eu já passei por momentos que eu precisei orar por pessoas que tinham me afrontado. E você vai ter que passar por isso também. Se você está construindo algo que é debaixo de oração e se levantam inimigos, pessoas contra esse projeto, você tem que voltar para a oração. Esse princípio espiritual da dupla honra, eu divido ele em orar pelos inimigos, capítulo Jó 42, versículo 10. Quando Jó orou pelos seus inimigos, como acabei de ler, o Senhor deu o dobro do que ele tinha, restituiu. Perceba que após aquela oração, o Senhor liberou a bênção, porque talvez Jó, durante a afronta, tenha ficado chateado com os amigos, porque ele sabia que não tinha feito nada. E a afronta foi pesada. Então ele precisou liberar esse perdão. Porque a dupla honra, quando você fala dupla honra, muitas pessoas pensam é prosperidade, é casa nova, é mudança. Não necessariamente. Eu vejo como dupla honra você, por exemplo, não carregar um peso que não é seu. Por exemplo, uma mágoa. Aquela mágoa você não nasce com isso. Você é uma criança que veio para o mundo para brilhar e de repente você guarda uma mágoa de uma pessoa que um dia falou uma palavra e aquela palavra cortou os seus sentimentos. Isso é um peso que não é seu. Você soltar algo que não é seu, que está te pesando, que pode, sei lá, no futuro produzir um câncer, no meu ponto de vista, já é uma honra. Né? E se você está construindo algo, você deve, não sei como é que fala, centralizar. Pronto, você deve centralizar a sua energia para construir aquele algo. Você não deve perder o seu tempo, a sua energia, guardando mágoas das pessoas ou parando para se defender.
que é outro ponto aqui que você vê em Neemias, versículo 4, né, capítulo 4, versículo 4 e 5. Neemias poderia muito bem parar de tudo que estava fazendo para se defender de Sanbalat e Tobias, mas ele preferiu apresentar isso diante de Deus em oração. E isso trouxe para ele, aqui no versículo 6, né, um resultado muito bom. Já chegamos lá. Vamos voltar para o princípio da dupla honra, que é a primeira parte, orar pelos seus inimigos. Ah, Laiane, não consigo. Peça para Deus, seja humilde, mana, porque você não precisa carregar um peso que não é seu. E como eu falei anteriormente, guerras espirituais você não vence com atitudes humanas, com atitudes com o seu controle, sabe? Você já convidou Deus para o seu projeto, que é a parte mais difícil. Você já orou por ele, você já planejou, aquela vontade já brotou no seu coração. E você já começou a executar um projeto que Deus foi convidado. Né? E é lógico que vão se levantar pessoas para desanimar você. Mas você já não convidou o dono do universo para esse projeto? Então é inteligente você orar pelos seus inimigos. Não é porque você é boazinha, não é porque você é a espiritualista, bam. Não, porque você é uma mulher inteligente. Você é uma mulher negra inteligente. Então você ora pelos seus inimigos e Deus ele te abençoa, porque está na palavra dele. Né? Ore pelos seus inimigos. Eu sei que é difícil. Nossa, eu realmente sei como é difícil. Às vezes você vai precisar pedir perdão estando certa. Mas se for algo que Deus colocou no seu coração, chegue para a pessoa e peça perdão. Mas não gaste a sua energia odiando pessoas. Volte sua atenção para o seu projeto, como Neemias. Ele voltou a atenção dele para o projeto dele. Ele não parou para questionar Sanbalat. Imagine você estar construindo um muro e alguém falar que vai vir uma raposa e vai derrubar aquele muro. Alguém questionar os instrumentos, questionar a sua capacidade, te chamar de fraco. Se fosse eu, há um tempo atrás, eu parava tudo, pegava um tijolo e rebolava em Sanbalat. Mas Neemias, ele nos ensina que não. Se Deus está nesse projeto com você, você não tem que perder a sua energia, digamos assim, perder, né? Rebatendo. Eu até anotei isso. Onde foi que eu anotei? Achei, gente. Eu anotei aqui. Não use suas forças e energia para se defender de quem escolheu não acreditar em você. Eu vou repetir. Essa frase foi eu que fiz, tá? Não use suas forças e energia para se defender de quem escolheu não acreditar em você. Existem pessoas que simplesmente escolheram não acreditar em você. Elas até veem você trabalhando, você se esforçando, você indo no seu corre, mana, mas elas escolheram não acreditar em você. E tá tudo bem. Não use a sua energia para se defender, para tentar convencer as pessoas que você está no caminho certo, que o seu projeto vai dar certo. E nesse mundo de rede social, em que as pessoas vivem de aparência, você vê muito isso, né? As pessoas tentam convencer as outras de que elas são boas nisso, são boas naquilo. Mas quem está construindo de verdade algo com Deus, ela nem perde tempo tentando convencer alguém de quem ela é. Quem sabe quem é de verdade. Você sabe quem você é de verdade, certo? Então, primeiro princípio, a primeira base do princípio espiritual da dupla honra é orar pelos seus inimigos. E Neemias fez isso aqui no versículo 4 e 5. Ele não se preocupou com as palavras maldosas e apresentou isso diante de Deus. E veio o resultado, né, no versículo 6. Né? Eu vou até ler para vocês que eu acho esse versículo lindo. Porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então veio as críticas, mas mesmo assim o muro continuou sendo construído. E aí, caminhando já para o final do vídeo, né, para não ficar grande, continuando o princípio espiritual da dupla honra, que na segunda vertente, é assim que fala, vertente, primeiro orar pelos inimigos, entender que guerras espirituais se vencem espiritualmente na oração e não com a força do seu braço, e agir, né?
Porque aqui depois que eles zombaram com palavras e Neemias orou, eles não desistiram, né? Os seus inimigos, eles não desistem. Então você também não deve desistir. Ai, ai. É isso, gente. Se eles não desistem, você que não vai desistir também. E eles primeiro vieram com palavras. Neemias não desistiu, o povo continuou construindo. E aí agora eles vieram com atitudes. Né? Eles vieram com uma ação. Depois, quando você for ler, você vai ver que eles se juntaram com outras pessoas e planejaram derrubar, atacar o pessoal enquanto eles estavam construindo. Mas o Senhor, ele deu a Neemias, através da oração que ele continuou orando pelos inimigos, ele usou pessoas para alertar Neemias e ele usou toda uma estratégia de guerra. Então, agora, além de construir os muros, eles estavam em posse de armas. Alguns vigiavam e outros construíram. Essa história é muito da hora. E, e eles começaram, né? Se você for ver aqui do versículo 9 ao versículo 23, Neemias instrui o povo, olha, alguns vão ficar com armas e outros ficam construindo. Se alguém ouvir o barulho da trombeta, se juntem tudo naquele espaço para lutar. Lutem pelos seus filhos e não desistam. E aí os inimigos ficaram sabendo que Neemias foi avisado por Deus, porque Deus usou pessoas para avisar, e desistiram de tentar retardar a reconstrução do muro. Então ele não apenas ficou na oração, ele foi para a ação. Porque às vezes não apenas orar, né? Agir. Porque os inimigos, eles vão agir. Existem algumas pessoas que quando elas tentam, né, te derrubar com palavras e não conseguem, elas vêm com atitudes, às vezes tentando fraudar algum projeto ou espalhando boatos contra você em uma empresa, em algum lugar, tentando queimar o seu filme, porque ela sabe que imagem conta muito. Existe todo tipo de pessoas, né? Pessoas usadas mesmo, por isso que eu falo que é espiritual. E Neemias, ele usou aqui esse princípio da dupla honra. E Deus honrou ele na reconstrução do muro, porque ele colocou aquilo diante de Deus em oração. Né? E o legal disso é que você percebe que Deus, ele revela. Quando você convida Deus para o seu projeto, ele revela o passo do seu inimigo. É sonho, é uma pessoa que para na rua e te dá uma dica. Já aconteceu com você essas coisas? Comigo já. Porque às vezes você não está com a maldade, mas se você está em oração, Deus vai te revelar, porque Ele é um Deus que gosta de construir coisas, né? Eu até notei isso, né? Deus é um construtor. Se você for ler, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 1, Ele criou todas as coisas, né? Ele começou a construir. E tem uma passagem que eu gosto muito, que é Ezequiel 40. Eu gosto do livro de Ezequiel, acho que eu já comentei isso no vídeo para vocês. Sobre a restauração do templo. Quando eu li na primeira vez esse capítulo 40 de Ezequiel, eu fiquei pensando, nossa, que capítulo chato, não tem nada, meu Deus. Aí fala o tamanho das medidas, da estrutura e blá, blá, blá. Eu digo, por que esse capítulo está na Bíblia? Assim, o que importa o tamanho do templo, o tamanho do átrio? Me fiz essa pergunta. Aí depois, meditando na palavra, pesquisando, você vê o cuidado de Deus, né? Ele se preocupa até nas medidas das coisas, porque ele é um construtor excelente. Né? Ele gosta de tudo na perfeição, tudo organizado, tudo limpo, tudo pronto para fazer crescer, para dar beleza ao olhar, para ser organizado. Deus é organizado. Né? E no seu projeto você também tem que ser organizada com os seus sentimentos. Você não pode ser guiada pelas suas emoções. Já pensou aqui, se Neemias para de construir, deixa de fazer algo grande para ir discutir com pessoas? Se você para de fazer aquilo que você já orou para Deus, para ir discutir com pessoas, você está sendo, desculpa a expressão, né, infantil. É o termo, infantil espiritualmente, não num aspecto maduro. Eu sei que é difícil, às vezes você vai parar, você vai chorar, porque você é um ser humano de carne e osso, mas não se deixe ser guiadas pelas emoções quando você está construindo algo. Aqui,
Eu gosto muito do capítulo 1 de Isaías, quando o Deus fala através do profeta. Eu vou encerrar o vídeo. O capítulo 1 de Isaías, ele fala uma passagem: raciocinemos juntos. Deus, ele gosta de raciocínio. Ele não gosta que você seja guiada pelas suas emoções. Toda vez que a gente humana, toda vez que nós humanas, né, somos guiadas pelas emoções, nós quebramos nossa cara, né? Depois você lê Isaías capítulo 1, capítulo todo, ele fala sobre isso. Quando o povo de Israel se deixou ser guiado pelas emoções, o que aconteceu com ele? E o versículo 18, né? Deus faz um convite para o povo de Israel, que é um convite que eu vou encerrar o vídeo, né? Que fala assim: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. A primeira parte: vinde então e raciocinemos juntos. É um convite de Deus hoje para você que está vendo esse vídeo. Raciocine com Deus o seu projeto. Não se deixe ser guiada pelas emoções. Lembre do princípio espiritual da dupla honra: orar e agir. Orar pelos seus inimigos, porque você não precisa carregar uma carga que não é sua, uma carga espiritual que não é sua. E existem lutas que realmente não são suas, são para Deus lutar. E eu entendi isso, né? Que, olha, gente, achei meu pente. Eu entendi isso, que existem lutas que não sou eu que tenho que lutar com a minha força do meu braço, é Deus. Porque eu já convidei Deus para o projeto. Então não tem por que eu sair carregando com todo mundo e tentando convencer as pessoas que o meu projeto é da hora. Não, eu não convidei Deus. Se levantou pessoas, não é comigo, é com Deus. E você também tem que fazer isso, apresentar para Deus o seu projeto e agir. Porque quando você ora, Deus, ele te dá estratégia, ele gosta de raciocinar junto com você. E lembre-se, Deus é o maior construtor que existe no universo. E ele quer fazer parte da construção do seu projeto. E com essa fala, eu encerro o vídeo de reflexão do capítulo 4 de Neemias, do Projeto Balaia de hoje. Bom dia, boa noite, não sei. Deixe seu comentário aqui. Forte abraço.